Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu quero meditar com você hoje, nesse vídeo, em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios foi chamada de a rainha das epístolas, isso por conta do grande número de sermões, estudos bíblicos e livros teológicos baseados nesta carta. Ao lado das cartas de Filipenses, Colossenses e Filemon, Efésios é chamada de carta de prisão, isso porque ela foi escrita por Paulo por volta dos anos 61 a 63, quando ele estava preso em Roma. Certo autor, tratando sobre as cartas de prisão, disse: graças a Deus pelo cativeiro. Por que disse isso? Ele diz: porque sem o cativeiro, Paulo talvez não tivesse tempo para escrever estas cartas. Então, segundo esse autor, esse comentarista, Deus confinou Paulo a uma prisão para dar a Paulo tempo de poder escrever essas cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, que são cartas riquíssimas de conteúdo doutrinário para as nossas vidas. Esta carta de Paulo aos Efésios é dividida em duas partes. Ela tem 6 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo trata de questões doutrinárias. E do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo trata de questões mais práticas da vida cristã. Então vejamos algumas coisas que a gente pode encontrar nesta passagem que nós acabamos de ler. Primeiro, Paulo aqui se declara um apóstolo, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo vem do verbo grego apostellein, que significa enviar. E então apóstolo, a palavra apóstolo, significa aquele que é enviado com uma comissão. Isso significa que Paulo tinha sido comissionado e enviado por Cristo para pregar o Evangelho. Então Paulo aqui se declara apóstolo, chamado por Cristo para anunciar o Evangelho ao pecador. Um apóstolo tinha a obrigação de ensinar a palavra de Deus ao povo e procurar edificá-lo na fé. O apóstolo tinha a missão de servir a Cristo no mundo. Paulo diz que o apostolado tinha algumas credenciais, que sem elas ninguém podia tomar para si o título de apóstolo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Em Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, o autor da carta diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles. Quem são esses eles? São os apóstolos, aí, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, quais eram os requisitos para que alguém fosse um apóstolo? Primeiro, a pessoa tem que ser chamada pessoalmente por Jesus para ser apóstolo. Segundo, a pessoa tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. E por último, a pessoa tem que ter o poder de realizar milagres. Nós temos em nossos dias várias pessoas que se auto-intitulam de apóstolos. Há vários, muitos que se dizem apóstolos. Quem não lembra, por exemplo, do Valdemiro Santiago, aquele camarada que aparece na televisão com um chapéu de fazendeiro? Então, ele se declara apóstolo e muitos outros se declaram também apóstolo. Então, visto que um apóstolo tem que ser alguém chamado pessoalmente por Cristo, tem que ser alguém que foi testemunha da ressurreição de Jesus, e tem que ser alguém que tivesse a capacidade e o poder de realizar sinais, prodígios e outros milagres, a pergunta que eu faço é: onde os apóstolos de hoje em dia se enquadram aqui? Esses apóstolos, alguns deles foram chamados pessoalmente por Jesus para o apostolado? Claro que não.
Eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus? Claro que não. Eles têm poder de realizar milagres? Claro que não. Apesar de eles badalarem que fazem milagres, que as igrejas que eles pertencem fazem milagres, na verdade isso é só badalação, porque milagre mesmo não acontece lá. Eles não têm as credenciais para ser um apóstolo. De vez em quando a gente vê em programas jornalísticos que foi preso um falso dentista, foi preso um falso médico, foi preso um falso advogado. Isso porque esse pessoal que se apresenta como dentista, médico, advogado ou com outra profissão, não tem as credenciais para assumir tais profissões. E daí então são tidos como falsos dentistas, falsos médicos e falsos advogados. Da mesma forma, esses tais que se apresentam como apóstolos, eles não têm as credenciais do apostolado. Logo, eles estão na conta de falsos apóstolos e não de apóstolos verdadeiros, apóstolos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nesse verso que a gente leu, diz que ele era um apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele era um apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, ele não era uma pessoa, Paulo não foi uma pessoa que deu assim o título de apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Quando pensamos nisso, que Paulo foi um apóstolo segundo a vontade de Deus, esses apóstolos dos nossos dias são apóstolos segundo a vontade do seu próprio coração e são mentirosos. Interessante que a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, colocou à prova alguns que se diziam apóstolos e ela os tratou como mentirosos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, a nossa conclusão é que esses apóstolos dos nossos dias, que se autodeclaram, que se auto-intitulam apóstolos, na verdade são mentirosos, são falsos apóstolos. Eles não são apóstolos segundo a vontade de Deus, não foram chamados diretamente por Deus, não foram testemunhas da ressurreição de Jesus, não têm o poder de realizar milagres, são falsos apóstolos. Mas Paulo não. Paulo diz: eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. E Paulo preencheu as credenciais para o apostolado. Quando Paulo diz que era um apóstolo segundo a vontade de Deus, ele não está aqui apresentando nenhuma vanglória, mas sim Paulo está se admirando de Deus tê-lo chamado para o apostolado. A admiração de Paulo por Deus tê-lo chamado para o apostolado gira em torno do fato de sua vida pregressa. Por exemplo, em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo descreve um pouco de quem ele era no passado. E então ele fica espantado, porque ele pensa assim: no passado eu era assim, eu tinha essa vida pregressa, e Deus me achou digno do apostolado, me deu essa função, esse cargo de ser apóstolo. Então ele estava admirando por isso. Daí ele dizer que é um apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ou seja, Paulo aqui, quando diz insolente, essa palavra significa violentamente arrogante. Paulo era arrogante e perseguia a igreja do Senhor e apoiava aqueles que massacravam a igreja e apoiava aqueles que matavam os crentes em Cristo, né? E então Paulo diz: eu sou um apóstolo segundo a vontade de Deus. Isso é admiração, é um assombro do apóstolo, porque ele pensa: puxa, minha vida no passado foi essa, e Deus me chamou e ainda me deu o privilégio de ser um apóstolo dele, um apóstolo de Cristo. Então não temos aqui uma vanglória de Paulo, mas temos aqui um assombro, uma admiração por ter sido chamado para o apostolado. O cristão nunca deve encher-se de vanglória pela tarefa que Deus lhe deu. Ou seja, um pastor nunca deve se vangloriar-se por ser pastor. Um presbítero nunca deve vangloriar-se por ser presbítero. Da mesma forma, um diácono, da mesma forma, um missionário. Nós não devemos nos vangloriar do cargo que nós temos na igreja, porque o cargo que nós temos na igreja é por conta da graça de Deus e não por conta de qualquer mérito que nós tenhamos e que Deus viu em nós, mas por conta de sua graça. Ele nos deu o privilégio de sermos pastores, presbíteros, diáconos, missionários, etc. Então, primeiramente aqui, Paulo se declara apóstolo segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, Paulo se refere aos seus leitores de Éfeso
como santos, quando ele diz aos santos que vivem em Éfeso. O que são santos? O que é uma pessoa santa? O santo é uma pessoa morta que em sua vida alcançou uma tamanha proeminência espiritual que recebeu o título especial de santo? Esse é o conceito católico romano, de que o santo é alguém que viveu aqui uma vida espiritual bem sucedida e que até realizou milagres. Então a Igreja Católica examina a vida daquela pessoa que morreu, se era uma pessoa irrepreensível, se for uma pessoa que viveu de forma correta e, sobretudo, se essa pessoa realizou pelo menos 12 milagres. Então, se ela realizou esses 2 milagres e teve uma vida irrepreensível, a Igreja Católica Romana dá a essa pessoa o título de santo. E então essa pessoa é canonizada como santo na Igreja Católica. Porém, nós não encontramos base bíblica, não encontramos fundamento bíblico para isso. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que o título de santo é um título eclesiástico, é um título que a Igreja que dá. Pelo contrário, a Bíblia ensina que todo crente em Jesus é santo. Só pelo fato de estar em Jesus, só pelo fato de estar ligado a Cristo, é exatamente um santo. Nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo chama os cristãos de santos por 9 vezes, e não há nenhuma menção aqui de que eles tivessem realizado algum milagre. Então por que eles eram santos? Eles eram santos porque eles tinham crido em Jesus Cristo como Salvador e tinham sido separados para servir a Cristo. Então quem é o santo? O santo não é aquela pessoa que a sua vida é investigada, averiguada, e foi detectado que ela realizou 2 milagres em prol de alguém, e então a igreja dá a ela o título de santo. E quem não fez isso não é santo. A Bíblia ensina que todos nós que cremos em Jesus somos santos. Se você quiser observar na sua casa aí, abre sua Bíblia, você pode ver Efésios capítulo 1, verso 1, 15 e 18, depois o capítulo 2, verso 19, depois o capítulo 3, versos 8 e 18, depois o capítulo 4, verso 12, depois o capítulo 5, verso 3, e depois o capítulo 6 e o verso 18. Quer dizer, a carta tem 6 capítulos, em cada capítulo Paulo chama os crentes de santos. E então, por 9 vezes nessa carta, Paulo chama os crentes de santos. Então, por que eles são santos? Porque eles creram em Jesus Cristo, porque eles foram separados para servir a Jesus Cristo. Então eles são santos por isso. Então, santo não é aquele que já está morto e que sua vida foi averiguada, investigada e foi detectado que ele realizou 2 milagres. Mas santo é aquele que creu em Jesus, aquele que está ligado a Cristo. Então esse é declarado como santo. Então, quando o pecador crê em Jesus Cristo como Salvador, ele é tirado do mundo e colocado em Cristo. Então, o cristão está no mundo fisicamente, mas ele não é do mundo espiritualmente. Jesus disse isso. Em João capítulo 17, verso 14, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, eu não sou. Nós podemos até dizer que o cristão é como um mergulhador. Veja, assim como o mergulhador existe e atua num ambiente que lhe é estranho, do mesmo modo o cristão vive aqui no mundo, mas este mundo não é o lar do cristão. Este mundo é um lugar estranho ao cristão. Da mesma forma como o rio, o mar, onde o mergulhador está atuando, é um lugar estranho a ele, porque lá não é o lugar dele. Da mesma forma, o mundo é um lugar estranho ao cristão, porque embora ele viva aqui, embora ele atue aqui, ele não pertence a este mundo, mas ele pertence ao mundo vindouro, ele pertence ao céu. Daí então, a Bíblia ordena ao crente para ele não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque ele não é deste mundo. O cristão aqui é um peregrino. Pense no brasileiro, por exemplo, que está ou passeando ou morando na China, por exemplo. Na China, ele deve ter cuidado com o coronavírus que está por lá, né? Então, o crente está viajando pelo Japão, pela Austrália, ou pela Inglaterra, por qualquer outro lugar do mundo, ou apenas a passeio de férias, ou até mesmo morando lá. Então, mesmo ele morando lá, ele não é de lá.
ele ali é um peregrino, é um estranho, é um estrangeiro, porque a terra dele é o Brasil. Assim também é o crente. O crente está aqui nesse mundo, mas aqui não é o seu lar eterno. O seu lar eterno é exatamente o céu. Uma terceira coisa que Paulo diz aqui nessa passagem é que ele chama seus leitores de fiéis. Primeiro ele chama seus leitores de santos, e agora ele chama seus leitores de fiéis, quando ele diz, e fiéis em Cristo Jesus. O termo fiéis se refere àqueles que creem em Jesus Cristo. Então, quem é o fiel? É aquele que crê em Jesus. Essas pessoas não eram salvas porque levavam uma vida fiel, mas sim porque depositaram sua fé em Cristo e receberam a salvação. Então veja que nós declaramos que somos salvos não por conta de nossa obediência, mas nós obedecemos porque somos salvos. Então a salvação nos foi dada por Deus em Cristo mediante a fé. Nós cremos em Cristo e então Ele nos deu a salvação. E veja que Paulo diz que aqueles cristãos eram fiéis em Cristo, fiéis em Cristo. Essa expressão em Cristo descreve a situação espiritual do crente, ou seja, o crente é identificado com Cristo e, portanto, ele pode lançar mão das riquezas de Cristo para a sua vida diária. Os amigos de Paulo viviam em Éfeso e em Cristo, né? Porque Paulo escreve aos santos que há em Éfeso, né? Quando ele diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aí diz aos santos que vivem em Éfeso. Então Paulo nessa passagem ensina que o crente em Jesus está em Éfeso e ao mesmo tempo está em Cristo. Isso significa que o crente em Jesus vive uma vida dupla, ou seja, ele tem um domicílio humano e tem outro domicílio divino. Ele vive em certo lugar do mundo, mas ao mesmo tempo ele vive em Cristo. Então o crente vive em Jaboatão, o crente vive em Recife, o crente vive em São Paulo, o crente vive no Rio de Janeiro, o crente vive em qualquer cidade do mundo e ao mesmo tempo ele vive em Cristo. Então os santos que estão em Éfeso e em Cristo. Então nós temos uma dupla vida. Nós temos um domicílio humano, que é o lugar onde nós moramos aqui nesse mundo, e nós temos um domicílio divino, porque nós estamos unidos a Cristo. Paulo diz que seus leitores são santos e fiéis, porque são descritos como estando em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão é o que é em virtude da sua união com Cristo. Foi pela virtude da união com Cristo que os irmãos de Éfeso se fizeram santos e fiéis. Em João capítulo 15, versos do 4 a 10, nós somos exortados a estar em Cristo. Olhe lá quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre permanecer nele, né? Permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim. Então o crente é aquele que permanece em Cristo. O crente é aquele que está unido a Cristo. Por isso que Paulo diz, santos e fiéis em Cristo. Então o cristão é cristão porque ele está unido a Cristo. Se ele não tiver unido a Cristo, então ele não é cristão. Uma última coisa que Paulo diz aqui nessa passagem de Efésios 1 e 2 é que ele invoca a graça e a paz de Deus e de Cristo sobre os seus leitores, quando ele diz graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O termo graça refere-se à bondade de Deus para com pessoas indignas. Geralmente a gente costuma dizer que graça é um favor imerecido. Nós não merecemos o favor de Deus. Graça é um presente que Deus nos deu. Se é presente, não há mérito por parte daquele que o recebe. Então, se alguém me dá um presente, me deu porque quis, eu não tinha direito sobre aquele presente. Se eu dou um presente a alguém, eu dei porque quis. A pessoa que o recebeu não tinha direito sobre aquele presente. Assim acontece com a graça. A graça é um dom de Deus. A palavra graça no grego é charis, que é um dom, é um presente. Então, quando Deus nos dá, por exemplo, a salvação, Ele nos dá a salvação porque Ele quis nos dar. Ele nos deu a salvação como um presente, como um ato de graça, e não porque nós tínhamos algum mérito sobre a salvação, né? Porque nós somos pecadores e merecíamos a condenação, merecíamos o castigo eterno. Mas ao invés do castigo, Deus nos deu o dom da salvação.
Deus nos deu a graça salvadora para que nós um dia pudéssemos ir morar com Ele lá no céu. Então, uma vez que o crente recebeu a graça de Deus, ele deve então manifestar essa graça ao mundo, ou seja, o crente deve ser uma pessoa graciosa. William Barclay disse que a palavra graça pode ser traduzida por encanto. Sendo assim, então o crente deve manifestar certo encanto dentro das pessoas. Ele deve ser uma pessoa que seja encantadora. As pessoas devem olhar para nós que somos crentes e ver a graça de Deus em nós. Devemos ser pessoas cheias de graça e que transmitem graça aos que estão à nossa volta, para que pelo nosso bom testemunho pessoas possam ser atraídas a Jesus Cristo. Então Paulo invoca a graça e depois ele diz a paz de Deus e de Cristo. Então nós recebemos a graça de Deus e agora Paulo diz que nós recebemos a paz de Deus e de Cristo. A palavra paz no grego é a palavra eirene e ela é a tradução da palavra hebraica shalom. Na Bíblia, a paz nunca é uma ação puramente negativa. Ou seja, na Bíblia, a paz nunca descreve simplesmente a ausência de tribulações, dificuldades e aflições. Porque esse é o conceito que as pessoas dão. O que é paz para você? Paz é ausência de dificuldades, paz é ausência de tribulações, paz é ausência de aflições, paz é ausência de perseguições, né? Mas a Bíblia ensina que a paz é uma coisa que independe das circunstâncias externas. Ou seja, é possível a pessoa estar atribulada, estar aflita, ser perseguida e mesmo assim ter paz. O pastor Billy Graham escreveu um livro sobre o Espírito Santo. E quando chegou na parte do fruto do Espírito, que ele falou sobre paz, o fruto do Espírito é paz, aí ele contou uma ilustração de que no avião houve um problema e o piloto avisou que faria uma aterrissagem urgente, porque estava com um problema no avião. Então, quando o avião pousou no aeroporto, assim que ele parou, as pessoas dentro do avião saíram correndo, querendo sair às pressas do avião. Ninguém queria ficar ali dentro. E no meio daquela correria toda, vinha uma mulher também correndo e ela trazia nos braços uma criança recém-nascida, que apesar de todo o tumulto, de toda a correria, a criança dormia um sono profundo. Então o pastor Billy Graham disse, estava havendo um tumulto, estava havendo uma circunstância terrível, mesmo assim a criança dormia em paz. Então com isso ele quis dizer que é possível o crente em Jesus viver em circunstância de tribulação, de aflição, de perseguição e mesmo assim de ter paz no coração, porque é uma paz profunda que Cristo concede ao crente. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e diz, não vos a dou como o mundo a dá, e diz que não se turbe o vosso coração e nem se temorize. Então, uma pessoa pode viver, a paz independe de circunstância, independe. Então, uma pessoa pode viver no meio do luxo e das comodidades no melhor da terra. A pessoa pode possuir a melhor das casas e a maior conta bancária e, entretanto, não tem paz. Veja, a pessoa está envolvida em boa circunstância, tem casa boa, tem luxo, tem conta bancária, tem comodidade, todavia não tem paz. E a gente sabe de muita gente rica que se matou, que se suicidou, porque tinha tudo, mas não tinha paz e por isso que se matou. Por outro lado, uma pessoa pode desfalecer na prisão, pode morrer no tranco como um escravo, ou pode viver uma vida carente de toda comodidade e luxo, morar numa casa ruim, nem tem casa, pode morar debaixo da ponte, do viaduto, e mesmo assim desfrutar uma paz perfeita. Como é que a gente pode explicar isso? Uma pessoa tem todo luxo, comodidade, dinheiro, e não tem paz e chega a se suicidar. A outra pessoa não tem nada, é um pobre, mas tem paz. Como é que a gente pode explicar isso? A explicação é que uma pessoa vive em Cristo, a outra pessoa vive
sem Cristo. Então, aquele que não tem Cristo vive sem paz, sem a verdadeira paz. Ele tem até uma paz que é temporária, não tem uma paz que é permanente. Já o outro que não tem nada tem uma paz que é permanente, uma paz que é eterna. Por isso que ele é capaz de passar pelas tribulações da vida com paz, louvando a Deus inclusive. Eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: cuidado com certos pregadores de televisão que se apresentam como apóstolos, querendo com isso conquistar o seu respeito e admiração. Lembre-se que hoje não há mais apóstolos. Os que aparecem com este título são falsos apóstolos. Então, cuidado com esses camaradas que aparecem na televisão dizendo que são apóstolos. E tem alguns que estão nas redes sociais também se declarando apóstolos. Finalmente, se você está em Cristo, então mostre esta verdade, vivendo uma vida na graça, uma vida na paz, uma vida em santidade e uma vida em fidelidade para com Cristo. Então, espero que essa reflexão tenha abençoado você. Medite no que você ouviu. Se possível, compartilhe essa mensagem com amigos seus, para que também eles possam ser edificados na palavra do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.